que é a aula assíncrona que eu prometi da disciplina de Zoologia Geral da Rural, né, da Universidade Rural do Rio de Janeiro, mas como eu sempre faço nas minhas atividades assíncronas, eu abri, né, ao público, né, cumprindo aí nossa função de universidade pública, abri ao público para quem quiser assistir, ok? Vou, então, agora dar início aqui à apresentação, só para situar aí o pessoal que está assistindo, tá? Essa é a continuação de uma aula de artrópoda, de uma disciplina de zoologia geral, então, que a gente está abordando aí todos os grupos zoológicos, tá? E aí eu estava falando aí de todos os artrópodes mandibulados, ok? E prometia essa aula assíncrona, tá? Aprofundar um pouquinho mais nos insetos, ok? Então, isso aqui vai estar sendo gravado e vai subir para o YouTube. Ok? E acabou de entrar alguém, deixa eu autorizar antes de eu colocar em tela cheia. Beleza, então vamos lá, tá? Só para situar, né? Então a gente estava aí na aula de artrópoda mandibulata, né? Os objetivos, né, os alunos já viram, não preciso repetir. Estávamos aqui em Equidizozoa, né, dentro dos protostomes, tá? Ou seja, animaizinhos que trocam a sua cutícula, tá? Trocam seu exoesqueleto. Dentro de Equidizozoa, estávamos falando aí de panartrópoda, né, bichinhos com um exoesqueleto mais enrijecido e com a presença de pernas, tá? Muitas vezes articuladas. Ok? Então, estávamos falando aí dos mandibulata em oposição aos quelicerata, tá? E aí, deixa eu pular aqui para a filogenia, só para dar uma recapitulada para quem está assistindo, né? Usando como base aqui essa filogenia de Regier e colaboradores, tá? De 2010, que também é adotada aí no principal livro-texto que a gente tem para invertebrados hoje, que é o Brusca e Colaboradores, de 2016 em inglês, 2018 em português, tá? Então, a gente tem aqui os artrópoda. Esses aqui são os quelicerados, né? Onde a gente tem alguns grupinhos mais popularmente conhecidos, né? Aqui os escorpiões, as aranhas e os carrapatos. E o assunto dessa aula era, então, mandibulata, que é grupo irmão de quelicerata. Então, nós temos aqui miriápoda, tá? Dentro de mandibulata, e pancrustácea, tá? Os miriápodas são os imbuais, também conhecidos como gongolos, também conhecidos como pelo de cobra, tá? E as lacraias, tá? As centopeias. Também não vou repetir aqui. Vamos direto aqui para o que era crustácea, né? Então, falha nossa, que era filogenia, e esse negócio não está me obedecendo. Vamos lá. Acho que agora vai. Bom, então, retornando aqui, né, temos miriápoda, que é irmão de pancrustácea, tá? Por que pancrustácea? Porque antigamente, né, a gente dividia os artrópodes em quelicerados, unirrâmios, crustáceos. Unirrâmios era o nome de um grupo dado, né, um grupo formado, né, por miriápodes e hexápodes, né, o nome aí mais correto para os insetos, tá? Por conta das suas pernas unirramosas. Só que as filogenias modernas descobriram, né, que os insetos, na verdade, não são aparentados aí diretamente aos miriápodes,
e, na verdade, os insetos, eles são crustáceos, né? Eles saem, eles descendem do mesmo ancestral dos crustáceos, o que automaticamente tornou lá aquele grupo crustácea, que a gente estudava antigamente, um grupo não monofilético, tá? E aí, então, para que crustáceos sejam um grupo, eles têm que incluir os insetos. Então, os sistematas acharam por bem, né, modificar o nome do grupo, então modificaram de crustácea para pancrustácea, e agora eles, né, incluem aí os hexápoda. Então, a gente tem 4 clados principais aí dentro, né, de pancrustácea. Temos Oligostaraca, Vericrustácea, Xenocárida e Hexápoda. Tá? A maioria dos crustáceos que são, né, dos ex-crustáceos, que são aqueles nossos maiores conhecidos, tá aqui em Vericrustácea, mais especificamente aqui em Decápoda, né, é aí que tá eles com a maior importância econômica, né, por serem aí recursos alimentares e pesqueiros muito importantes, são os crustáceos decápodes, a saber aí camarões, caranguejos e lagostas, ok? Mas o que nos interessa agora é esse grupinho monofilético aqui, formado por Xenocárida e Hexápoda, tá? Chamado de Miracrustácea. Eu vou pular toda a parte aí dos ex-crustáceos. Tá? Vamos aqui para o finalzinho, quando a gente fala de Miracrustácea. Isso aí. Tá? Então, os Miracrustácea, eles já passam aí a diferir um pouco, tá, do conceito que a gente tem, né, da imagem mental do que a gente tem do que seria aí um crustáceo, né? Ele ainda lembra, né, especialmente esse grupo aqui, Cefalocárida, ainda lembra vagamente aí um camarão, né? Eu ainda tenho uma carapaça aqui cefálica, né? Eu ainda tenho aqui umas perninhas achatadas, lembrando aquelas pleópodes do camarão, mas na verdade o abdômen, né? O pleon, ele não tem apêndices, tá? E ele não vai ter aquele rabinho do camarão, tá? Então eles são marinhos de grande profundidade, bem pouco conhecidos, a gente só conhece aí 10 espécies, tá? E nas filogenias antigas, né, antigo eu digo assim, Brusca e Brusca 2007, né, que é a edição do Brusca anterior a essa mais nova, tá? Eles eram considerados como crustáceos primitivos, né, bem lá na base da filogenia de crustáceos. Hoje, né, depois aí da filogenia do Regier e colaboradores, logo depois aí, 3 anos depois que esse Brusca foi lançado, tá? E já, então, lançada na edição mais nova do Brusca, a gente vai ter, então, Cefalocárida junto com outro grupinho, formando Xenocárida, como um clado de crustáceos altamente derivados, que é o grupo irmão de Hexápoda, é o grupo irmão dos insetos, tá? O irmãozinho, né, de Cefalocárida em Xenocárida são os Hemipédia, tá? Os Hemipédia são crustáceos ainda mais atípicos, também são muito pouco conhecidos, apenas 12 espécies, tá? E vivem não em grandes profundidades, mas sim em cavernas marinhas, então, né, apresentam algumas convergências aí com animais cavernícolas, com a perda de pigmentos, perda de óleos, ok? Mas vejam só, ele já é um crustáceo bem atípico, porque a gente tem uma cabeça, né, bem definida, não tem aquele cefalotórax com uma carapaça, típico aí dos crustáceos mais populares, tá?
Então, tem uma cápsula cefálica bem definida por um corpo homônimo, como se fosse uma lacraia. E vejam bem, né? Esse grupinho aqui, Hemiplegia, é o único grupo de crustáceos, desculpem o venenoso aqui, isso é um animal não venenoso, e sim peçonhento, porque ele tem essas duas perninhas aqui, modificadas como um aparato de entrega da toxina, né? Então faz com que ele seja peçonhento e não venenoso. Tá? E é o único crustáceo tóxico conhecido. Tá? Então eu vou ter, né, esse corpo homônimo com uma cápsula cefálica bem definida. O que eu quero dizer, né, com cápsula cefálica é que os segmentos anteriores estão muito fundidos entre si, tá? E aí os seus apêndices já estão se modificando na forma de peças bucais, ok? E aí depois eu tenho um tronco homônimo com segmento, perna, segmento, perna, segmento, perna, segmento, perna, até aí o final. Um instante que eu vou autorizar uma entrada na sala, só um instantinho. Pronto. Retornemos aqui. Tá? Então, vou ter segmento, perna, segmento, perna, segmento, perna. Tá? Uma diferença crucial deles para, né, os hexápoda é que eles possuem, como todo bom crustáceo, né, apêndices birramosos, tá? Em contrapartida aí com os apêndices uniramosos aí, típicos dos insetos. A gente já vai ver que a história não é tão bem definida assim dessa história do apêndice uniramoso para os insetos, tá? Bom, então, né, essa cápsula cefálica bem definida e o tronco com um par de pernas faz deles candidatos, então, muito fortes para o irmão, né, dos hexápoda. Né? Antigamente, os crustáceos eram chamados de insetos do mar, né? Mas a justiça foi feita com essa filogenia e hoje eles são justamente chamados, né, os insetos devem ser justamente chamados de crustáceos da Terra, né? Já que o seu ancestral sai de dentro ali do que se considerava crustáceo. Tá? Mas aqui eu estou falando de um grupo que existe hoje, está lá no topo, no terminal de filogenia, assim como os insetos também são. Como é que a gente faz quando a gente quer ver um pouquinho, né, abaixo? A gente não quer ver tantos terminais assim, a gente quer ver algo que se assemelhe aos ancestrais em comum, né? Embora também numa análise filogenética eles devam ser tratados como terminais, né? A gente recorre aos fósseis. E por acaso, né, tem um fóssil muito legal, tá? Do Devoniano. Aqui eu coloquei um detalhezinho, desculpem, esqueci de mostrar, tá? Das pernas birramosas dos Hemiplegia, tá? Mas o que eu queria mostrar é isso aqui. Eu tenho esse fóssil bastante legal, né? Do Devoniano, tá? De uma rocha sedimentar aí de granulometria bem fina, então preservou bastantes detalhes, tá? E aí eu gostaria que vocês observassem a estrutura do corpo desse fóssil, né? E comparassem com a estrutura do corpo desse Hemiplegia. Vocês acham parecido? Diz aí para mim. Pode falar, gente. Deixa eu falando sozinho, não, por favor. Sim. Ah, é bem parecido. Vocês conseguem me dizer em que eles seriam da características?
pode citar também em que eles seriam diferentes. Ou tá difícil de interpretar o fóssil? Ninguém arrisca? Gente, eu devia ter feito uma coisa agora que eu lembrei que dá certo. Farei nas próximas aulas. Gente, vejam bem aqui, tá? Comparem um com o outro. Tanto no fóssil quanto no desenho do bichinho existente, tá? A gente tem uma capa bem definida e a gente tem um tronco, tá? Que tem pernas. Então, cada segmento desse tronco tem pernas, ok? Só que eu tenho uma diferença bem marcante, aliás, duas diferenças bem marcantes desse fóssil aqui para esse bicho aqui. Qual é a primeira diferença marcante que eu tenho? Quando eu olho para a cabeça desse bicho aqui, quantas antenas eu vejo? Aqui do hemipédio. Quantas antenas eu estou vendo? Pode falar, gente. É só um teste relâmpago para ver se vocês não estão dormindo. Duas. Duas? Tem certeza? Eu vejo 4, professor. São 4, né? Ó, como todo bom crustáceo, o hemipédia tem antenas e antênulas, certo? São 4 antenas. Isso. Ok? Pode testar. Da próxima vez que você comer camarão, você vai lá na carinha dele, abre lá as barbas, né? Que são as antenas e conta, tá? Você vai ver 4 antenas, tá? Pode ser que você conte 6, porque as antênulas são birramosas. Então aparecem como 2 pequenininhas, mas aquilo ali é uma só, tá? Mas então são 4. E nesse bicho aqui do fóssil são quantas? 2 só, tá? Então só me aparecem 2 antenas aqui. 2. Ok? E outra coisa, aqui no bichinho existente, todas as perninhas são do mesmo tamanho, certo? Vejam aqui as perninhas do fóssil, tá? Eu tenho perninhas pequenininhas aqui, né? Traseira dele, mas aqui na dianteira eu tenho pernas bem grandonas, não tenho? Vocês conseguem contar quantas pernas aparecem aí? Pelo menos quantas de cada lado? Tenham em mente que isso é um fóssil, né? Então ele está, obviamente, comprimido, espremido, como se fosse uma barata atingida por um chinelo, né? Três pares. 3 pares de patas. Nós temos 6 perninhas, certo? Então chegamos aí no número mágico, porque, né, a gente sabe desde de tenra infância que os bichinhos com 6 perninhas são quem?
Inseto. Insetos, né? Isso aí a gente aprende desde lá do fundamentalzinho, a gente, né, aprende a contar, ver o bichinho lá, tem 6 perninhas, né? A não ser que você seja da Rede Globo, sempre que eu vejo um Globo Repórter sobre bicho, eles teimam em dizer que aranha é inseto, né? Aí dá aquela dor no pâncreas, mas tem 6 perninhas, você sabe que é inseto, tá? E o importante também, 2 antenas, tá? Esse bicho aqui não pode ser um inseto porque ele tem 4 antenas. Então, esse fóssil, ao olhar esse fóssil aqui, vocês estão diante do inseto mais antigo conhecido por nós, tá? É o Devonohexápodos. E aqui tem uma reconstrução de como seria ele fora aí, né, da matriz rochosa. Você tem uma cabeça, uma cápsula cefálica bem parecida com essa cápsula cefálica do Remipédia. A diferença aqui é que eu tenho o olho, né? Esse bicho aqui é cavernícola, provavelmente perdeu os olhos que ele tinha, né? Mas aqui, então, eu tenho o olho, tá? Tenho uma antena só, e aí eu tenho 3 segmentos aqui na frente, que tem pernas compridas, né? Totalizando 6 pernas compridas, e depois eu tenho um tronco bem comprido, igualzinho do Remipédia, tá? Inclusive com apêndices terminais aqui, em que cada um dos segmentos tem uma perninha curtinha, tá? Então, esse cara é o inseto, né, o hexápoda mais antigo que se conhece, lá do período devoniano. Provavelmente, os hexápoda, eles, né, divergiam dos outros Miracrustácea antes do devoniano, tá? Tá aí, eu acho que pelo menos os 2 períodos antes, por datações genéticas, tá? Mas de fóssil, o que a gente tem é o Devonohexápodos, tá? E aí, ele é o hexápode mais antigo conhecido, tá? E o detalhe, ele era marinho, certo? Um hexápode marinho, dos pouquíssimos conhecidos, tá? Bom, então, conhecendo aí o nosso hexápode mais antigo, a gente entra no grupo, propriamente dito, de hexápoda, e deixa eu fazer mais uma autorização de entrada aqui. Eita. Está congelado? Ah, foi. Foi? Ok. Vamos voltar, então. Muito ruim. Bom, então a gente, né, volta a nossa atenção aqui para os hexápoda, tá? Então, qual é o plano básico do corpo de hexápoda? As características que um bicho precisa ter para que eu diga que ele é um hexápoda, tá? Então, a gente vai ter aí 20 segmentos corporais distribuídos da seguinte maneira. Vou ter 6 segmentos fundidos, formando um céphalon, ou cabeça, tá? E seus respectivos apêndices transformados em apêndices cefálicos, tá? 3 segmentos formando um tórax e seus apêndices, tá? Formando aí as pernas locomotoras dos hexápoda, correspondentes às perninhas de cada lado, maiores aí no Devonohexápodos, e 11 segmentos no abdômen, tá? Primitivamente, cada um com um par de perninhas curto, ok? Nos grupos mais derivados, essas perninhas foram perdidas, tá? Quase todos os segmentos abdominais, exceto naqueles da pontinha do abdômen, aonde elas se modificaram para formar a estrutura que a gente chama de terminália nos insetos, tá?
que são majoritariamente aí estruturas que auxiliam o aparelho reprodutor, ok? Vamos ter um par de antenas apenas, em contraste aí com os 2 pares dos outros crustáceos, 3 pares de pernas, tá? O segundo par de maxilas, são apêndices do céfalo, né? Fundidos, formando aí um lábio, tá? E a maioria das espécies viventes vai apresentar modificações aí das pernas locomotoras na forma de asas, né? Então, permitindo que os hexápodas sejam aí os únicos invertebrados verdadeiramente capazes de voo. E para que a gente tem que estudar inseto, né? Por que eu dedico aí uma parte importante, separada da aula, né? E ainda bem que a gente pode usar esse recurso das assíncronas, que aí eu posso destinar uma aula só para eles, né? Então, para que a gente precisa tanto estudar inseto, tá? Primeiro, tá? Que falando em termos de riqueza, ou seja, de número de espécies, tá? Os insetos são os animais dominantes do nosso planeta, tá? Eles são os animais dominantes da Terra. Então, aqui está um gráficozinho que já é defasado, porque foi tirado do Evolution of the Insects, que é um livro de 2005, tá? Então, a gente já está em 2021, a gente tem aí 16 anos de defasagem, mas já nesse livro, tá? Os insetos comparados com o restante da biodiversidade, aqui não está comparado nem com os outros animais, está comparado com os outros seres vivos, né? Então, os insetos correspondem a esta fatia da pizza do gráfico, certo? Combinando com os outros artrópodes, né? Também, ó, são facilmente aí a maior parte de todas as espécies de seres vivos conhecidos, tá? Falando de animais somente, tá? Os insetos eles representam aí 85% de todas as espécies animais conhecidas pelo homem. Então, faça aí um breve exercício mental, tá? Imagina qualquer animal, tá? Se você imaginou um animal que não é um inseto, você imaginou apenas 15% da diversidade, né, de 15% da diversidade de animais que existe no planeta. Da diversidade, não, desculpa, da riqueza de animais que existe no planeta. Tá? Então, assim, qualquer animal que não seja um inseto, você pode imaginar um boi, um elefante, uma baleia, um peixe, um polvo, um caramujo, qualquer animal que não seja um inseto, tá? Ele representa apenas 15% do total do número de espécies conhecidas por nós, tá? E tem mais. Eu estou falando só de espécies conhecidas, tá? Ou seja, aquelas espécies que passaram por todo o processo formal de deposição do tipo em uma coleção, descrição e publicação científica para que seja uma espécie válida, tá? Ou seja, as espécies desconhecidas, ou seja, aquelas que ainda estão lá no meio do mato esperando que a gente vá coletá-las e saber que elas existem, né? Essas aí são estimadas de 10 a 100 vezes esse número de espécies que a gente conhece, tá? Ou seja, é bicho demais, né? E falando aí na parte dos recursos humanos, para poder estudar isso tudo, é taxonomista de menos, né? Então, a tarefa aí dos taxonomistas, principalmente dos entomólogos, é uma tarefa hercúlea, né? A gente tem aí quase que um universo inteiro de bicho que a gente precisa conhecer para entender minimamente como funcionam os ecossistemas do planeta, e a gente só conhece, né, de 10 a 1% do que realmente existe. Ok? Mas, além
da riqueza, além do número de espécies, tá? A abundância dos insetos também é assombrosa, tá? É de fazer a gente cair. Para quem nunca viu esses bichinhos aqui, eles são chamados de formigas de correição, tá? É uma subfamília da família Formicidae, que é a família aí dos insetos himenópteros, a qual pertencem todas as formigas, tá? E elas são conhecidas por formarem esses rios aí no chão da massa, é um rio de formiga, né? Estou dando um exemplo aqui que é para vocês verem quanta formiga tem só em uma população, em uma colônia dessas formigas aqui. Por que eu estou falando de formiga? Porque para ilustrar, né, o quão abundantes são os insetos, tá? Tem um biólogo bem famoso, o E.O. Wilson, né, especialista em formiga. Ele também é especialista em, né, fazer estudos quantitativos aí de biodiversidade, tá? Então, o E.O. Wilson, uma certa vez, ele fez um estudo na Amazônia, tá? E aí ele foi estudar as formigas da Amazônia. E aí ele fez uma estimativa da biomassa das formigas da Amazônia, tá? Para quem não sabe o que é biomassa, a biomassa é a estimativa do peso, tá? Que teria se você conseguir medir, né, o peso de um determinado grupo de organismos. Então, o E.O. Wilson foi lá e tentou estimar, né, qual é o valor que ele ia obter se ele conseguisse pesar todas as formigas que existem na Amazônia. E sabe o que ele encontrou? Né? Ele estimou que a biomassa somente das formigas da Amazônia, então eu estou falando aí somente de uma família, tá? Dentro de uma ordem de insetos, tá? Então ele estimou que a biomassa só das formigas da Amazônia ela ultrapassaria e muito a biomassa de todos os animais vertebrados juntos. Então tem mais formiga, né, tem mais indivíduos de formiga na Amazônia, tá, do que tem vertebrado. Ou seja, qualquer animal mais modinha, mais famoso que vocês conheçam aí, tá? Pode escolher qualquer um, tá? Na Amazônia tem mais formiga do que tem dele, ok? Então, é um número de espécies muito grande e um número de indivíduos também muito grande. E aí, sim, agora eu posso falar apropriadamente, né, o termo biodiversidade. Então, a biodiversidade dos insetos é colossal, tá? É muito grande. É tão grande que eles são um sustentáculo ecológico de qualquer ecossistema terrestre, tá? Então, eu tenho insetos nos ecossistemas terrestres fazendo papéis ecológicos aí né, de quase todo tipo. Então, se você imagina em um nicho ecológico, e aqui eu estou exemplificando apenas alguns nichos cumpridos aí pelos insetos, né? Então, eu tenho inseto polinizando, tenho inseto fazendo dispersão de semente, tenho inseto decompondo matéria vegetal, decompondo matéria animal, tenho inseto fazendo herbivoria, eu tenho inseto fazendo micropredação, macropredação, eu tenho inseto sendo predado, né, servindo de alimento para outros organismos, tá? Então, assim, você imagina basicamente qualquer nicho ecológico, tá? Imaginável para um animal, e vai ter inseto fazendo, e fazendo em grande quantidade, em qualquer ecossistema terrestre, tá? Então, assim, graças a essa riqueza toda de espécies, a essa abundância de indivíduos, eles são um sustentáculo ecológico de qualquer ecossistema terrestre, tá? Se a gente eliminasse os insetos de qualquer ecossistema terrestre, tá? Esse ecossistema colapsaria, ele pararia de funcionar,
ou pelo menos pararia de funcionar da maneira que a gente concebe, né? Ele continuaria funcionando aí, né, de uma maneira radicalmente diferente, talvez aí só com produtores e decompositores, mas os insetos seriam um elo fundamental aí, né, de todas as teias de relações ecológicas, que então modificaria radicalmente qualquer uma dessas teias se fosse retirada, tá? Então a gente tem que estudar insetos, sim, porque sem inseto a gente não entende como funciona qualquer ambiente, tá? Qualquer ambiente terrestre. Estou falando, por exemplo, desde floresta atlântica amazônica, desde caatinga, né, ou desde, né, os refúgios florestais que tem aí para o pessoal do Cariri, né, até o ecossistema da nossa própria casa. Nossa casa é um ecossistema e tem toda uma assembleia de insetos peridomésticos que fazem esse ecossistema funcionar do jeito que ele funciona. Retire os insetos e sua casa vai virar um caos, tá? Ok? Então a gente tem que estudar graças a esses números extremamente superlativos que a gente tem aí envolvendo os insetos, tá? Ups. Aqui eu tenho uma filogenia dos insetos que eu vou detalhar, né, daqui a pouco, tá? Mas só para a gente entender como é que funciona aí a classificação dos hexápoda, na verdade. Aqui na base, né, eu tenho hexápoda que não são insetos, são bichinhos aí bem pequenininhos, tá? E que são meiofauna, eles vivem aí basicamente entre os grãos de sedimento, né? Solo, tá? Um alô aí pro pessoal dos Colêmbola, se eles forem assistir, né? Eu acredito em Colêmbola. Daqui a pouco eu explico a origem da zoação. Então, eu tenho esses hexápoda não insecta na base lá da filogenia, né? São grupos que convergem aí nesse nicho ecológico. E aí depois eu vou ter os insecta propriamente ditos, tá? Insecta propriamente ditos, tá? Vão começar aqui, e aí existe uma certa rusga, tem gente que diz que Archaeognatha é inseto, tem gente que diz que não é, tá? Porque Archaeognatha ainda é um bichinho que é entognato, como todos os outros hexápoda não insetos. O que é esse termo entognato? Significa que as peças bucais desses bichinhos estão numa dobra, né, do exoesqueleto, que faz com que eles fiquem situados em uma câmara interna, tá? Então, eu tenho essa dobra do exoesqueleto, não é uma boca de verdade, tá? E as peças bucais, que são todas pernas modificadas, tá? Ficam situadas nessa câmara formada por essa dobra do exoesqueleto, tá? Então, até os Archaeognatha eu tenho essa condição, tá? E aí, quem gosta, né, de ser old school, como eu, né, e considerar aí que a morfologia tem peso, sim, para a gente determinar, tomar algumas decisões frente aí a propostas, a hipóteses duvidosas, derivadas de dados moleculares. Então, né, eu sou dos que considera que a Archaeognatha ainda não é insecta, tá? E aí nós temos insecta a partir de Xanthoma, tá? Que é um bichinho que a gente conhece aí popularmente como traça, tá? Archaeognatha a gente também conhece como traça, ok? Só que é um pouquinho menos conhecida. A traça mesmo, né, que vive lá em lugares úmidos dentro da nossa casa, que às vezes rói um livrinho, né? Às vezes rói uma madeirinha dentro de casa, tá? É Zygentoma. E aí Zygentoma já está numa condição que a gente chama de ectognata, ou seja, não existe essa dobra do exoesqueleto e as peças bucais estão todas expostas, tá? Então, eu considero que insecta começa aqui em Zygentoma, ok? De Zygentoma para cá, todo mundo é insecta. Os outros são hexápoda, não insecta. E aí a gente vai ter, tá? Zygentoma, tá?
como representante aí de um inseto não alado, um inseto áptero, originalmente áptero, que nunca teve asas durante toda a sua história evolutiva. Tá? Os outros insetos serão pterigota, ok? Que são os insetos alados, o que nos indica que o voo, né, a capacidade de voar, as asas, elas surgiram apenas uma vez aí na história evolutiva dos insetos, e todos os insetos alados descendem aí desse ancestral comum que desenvolveu pela primeira vez, tá? E aí, pterigota, a gente também divide em dois grupinhos, tá? Eu vou ter os Paleóptera, que são aí representados pelas libélulas e pelas efêmeras, tá? Os efemerópteros, tá? São insetos que não conseguem flexionar as asas sobre as costas quando em repouso. E eu vou ter os Neóptera, que aí vai abarcar todo o restante da diversidade dos insetos, tá? São insetos que conseguem flexionar suas asas. Dentro de Neóptera eu vou ter basicamente 3 clados bem grandes, Holognata e Holometábola. Polineóptera vai incluir aí insetos, né, mais basais, mais generalizados, tá? E com aparelhos bucais mastigadores. Entre eles aí vão estar os grilos, os gafanhotos, os bichos-pau, as baratas, os cupins e os louvadeiros, tá? Condilognata já vai ser um grupinho de insetos que vai tender aí a uma alimentação um pouco mais líquida, e por isso vão ter desde aparelhos mastigadores modificados até aparelhos sugadores, tá? Estarão aí incluídos nesse grupinho dos Condilognata os trips, né? Os socóptes e os famosíssimos hemípteros, tá? É uma das maiores ordens não holometábolas, tá? Se não a maior. Tá? E os hemípteros compreendem, né, aí, falando em termos de nome vulgar, as cigarrinhas, pulgões, tá? E afídeos e os percevejos, ok? E depois a gente vai ter aqui o maior grupo, tá? De todos os insetos e, consequentemente, de todos os animais, que são os holometábola, os insetos aí que sofrem um processo de metamorfose completa, ou seja, né, os filhotinhos não são parecidos com os pais, assim, todos os insetos que a gente viu até aqui, tá? São completamente diferentes dos pais, e aí por isso recebem o nome de larvas, tá? E aí eles vão crescendo enquanto são larvas, até que chegam no estágio larval final, onde eles, né, param todo o seu metabolismo, viram uma pupa, tá, que muitos aí conhecem popularmente como casu, tá? E aí eles vão sofrer o que a gente chama de metamorfose completa. Toda a morfologia larval vai ser alterada, tá? E aí ele vai surgir, né, dessa última equidise, dessa última muda, já com a morfologia de um inseto alado adulto. Tá? Fazem parte desse grupo os besouros, borboletas e mariposas, moscas e formigas, abelhas e marimbondos, além de alguns outros grupinhos menores que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, isso é um resumo aí da filogenia dos insetos. Obviamente, né, tem muito mais detalhe para a gente ver quando a gente for ver grupo por grupo. Tá? Em termos de diversidade, os holometábola concentram aí, né, a maioria esmagadora das espécies de insetos. Tá? Então, as outras ordens estão aqui. Só um instantinho, deixa eu só autorizar a entrada. Prontinho. Vamos lá. Então, falando aí em termos de comparação, né, de espécies, a gente tem os holometábola dominando aí o número de espécies, então todas as outras
ordens, né? Os Polineoptera estão aqui, né? Nessa fatia pequenininha da pizza. Aqui eu tenho Paraneoptera, né? E de Paraneoptera, a maior parte dos Paraneoptera corresponde exatamente aos Hemiptera, como eu falei com vocês, são o maior grupo não holometábulo de insetos, tá? E aí os holometábula dominam completamente aí a diversidade de insetos. O maior grupo, tá? A maior ordem é Coleóptera, que são os besouros, tá? Como diria o evolucionista J.B.M., né? Quando perguntaram para ele se ele acreditava num criador, ele falou, né? Respondeu espertamente com uma pegadinha para o repórter que queria pegar ele numa pegadinha. Falou que o criador, se ele existe mesmo, ele é um cara que gostava pra caramba de besouros, né? Porque ele perdeu a maior parte do tempo da criação dele, criando aí as mais ou menos 350, 360 mil espécies de besouros que a gente conhece. Elas são não ganho de lavada aí de todos os outros, tá? Inclusive de todos os outros grupos de animais. Tá? Então tem mais besouro do que qualquer coisa viva nesse planeta, ok? E depois a gente tem 3 outras ordens que seguem aí, formando aí as 4 ordens mega diversas, ok? Em segundo lugar, tá? Há controvérsias, tá a ordem Lepidoptera, que são as mariposas e borboletas, tá? Que aí, segundo a minha última contagem, estavam aí na casa dos 180 mil espécies conhecidas. Em terceiro lugar, eu tenho Diptera, com 160 mil. E em quarto lugar, eu tenho Hymenoptera, formigas, abelhas e marimbondos, tá? Com aí, eu acho que 130, 120 mil espécies conhecidas, tá? Vamos ver os números mais acertados quando eu estiver falando desses grupos, porque eu escrevo justamente para não precisar ficar lembrando de cabeça. Vamos lá, tá? Bom, eu vou fazer agora um pequeno passeio, né, sobre a diversidade de insetos, e aí eu vou contar aí a historinha dos grupos, como eles eram considerados aí na entomologia clássica e como são considerados hoje, né? Então, todos aqueles hexápodes não insetos que eu falei para vocês, eles eram aí agrupados em um táxon que era chamado de Apterigota, tá? Que significava inseto sem asas, né? Tem até o saudoso setor tinha até ainda tem, né? Tá lá em outro lugar, mas ainda tá. O Nacional está vivo, esperando, mas tinha lá meus colegas do setor de apterigotologia, né? Que é o pessoal de Colêmbola, que a gente zoou falando que acreditava nos bichinhos deles porque só se via no microscópio, né? Então, aí eu tenho, nesses grupos de ex-apterigotos, que são, na verdade, hexápodes não insetos, né? Eu tenho Protura, Diplura e Colêmbola, tá? Então, como eu falei para vocês, a maioria desses aqui são mesofaunais, né? Então, eles vivem lá entre os grãozinhos, né, de sedimento, né, do solo. Ah, então são bichos de solo, são tão pequenininhos que você não coleta o bicho, você coleta a terra, né? E aí lá no laboratório que você vai separar os bichinhos do solo, ok? Com isso, eles são importantíssimos para a ciclagem de nutrientes de solo, tá? Quase tão importantes quanto as minhocas, que são famosas por isso, tá? E falei para vocês, as peças bucais, elas são internas, elas ficam nessa dobra, né, do exoesqueleto, que faz uma câmara, tá? E que não dá essa aparência que as peças bucais estão do lado de dentro da cabeça, quando estão do lado de fora, só que numa inclinação ali, né, do exoesqueleto da cabeça, tá?
Muito bem, Protura e Diplura, tá, são menos famosos, são bichos aí bem pequenininhos, bem mesofaunais, pouco diversos, tá? Muitos eles ainda têm resquícios aqui daqueles apêndices abdominais que eu falei para vocês que os insetos primitivos tinham, tá? E aí o Protura, né? Vai ter essa característica aqui de não ter antena, tá? Vai ser um dos poucos hexápodes que não tem antenas. Em compensação, as pernas anteriores são aí alongadas, mais alongadas que as outras duas, tá? E tomam a função sensorial. Os Diplura já vão ter aí todas as perninhas aí do mesmo tamanho e vão ter antenas aí bem desenvolvidas e filamentos caudais bem desenvolvidos, tá? E aí tem os famosões colêmbula, né? Mais diversos, né? Aí entre os ex-apigotos, né? Então a gente vai ter várias formas corporais, a gente vai ter desde os colêmbulos mais gordinhos, né? Aqui até né, que são os poduromorfos, até artropleona, niliona, sinfipleona, que tem, né, esse corpinho ou mais alongado, mais magrinho, ou então mais globoso, tá? Mas todos são. E eles são conhecidos na língua inglesa como springtails, né, ou caudas de mola, por conta dessa estrutura aqui, tá? Então, eles vão ter essa furca aqui, bem no final do abdômen, tá? E no início do abdômen vai ter uma estrutura em forma de gancho chamada de retináculo, tá? A furca, ela tem uma base de feita de uma proteína elástica, então ela pode ser presa ao retináculo, tá? E aí ela fica enganchada ali no retináculo, e quando o colêmbolo ele libera essa, né, essa estrutura, ela retorna, então, elasticamente à posição normal e faz com que o bichinho dê um pulo, e um pulo bem grande, né, proporcional dele, tá? Tem uma outra estruturazinha típica dos colêmbolos, que é o colóforo, aí já é uma estrutura que é utilizada para o bichinho se limpar, né? Então ele tem umas sacolas eversíveis, né, que exudam uma substância, e aí ele fica um tempinho, né, ele dedica um bom tempinho da vida a passar essas sacolas eversíveis assim no corpo, como se ele estivesse se esfregando no banho, né? E aí ele retira aí umas partículas de sujeira indesejáveis aí do corpo, tá? Só um instantinho, deixa eu permitir mais uma entrada aqui. Retornemos, então. Ok. Então, tá? Ainda, né, nos ex-apterigotos, a gente vai ter as traças, tá? Como eu falei para vocês, né, existe uma discussão, tá, de que todas as traças seriam insetos, apenas as traças zigêntoma seriam insecta, tá? Então aqui tá a carinha delas para vocês verem, tá? Então aqui eu tenho a traça arqueognata, ok? É um maquilídeo. E aqui eu tenho uma traça zigêntoma, tá? Então, os arqueognata, eles ainda serão, tá? Endognatos, ou seja, as peças bucais ainda estão nessa dobra aí do exoesqueleto, que faz com que elas pareçam ser internas, tá? E por isso elas não seriam consideradas insecta, porque aqui insecta está sendo considerado como um sinônimo de ectognata, ou seja, bichos que têm as peças bucais todas do lado de fora, não existe essa dobra da cápsula cefálica, ok? As traças, em geral, têm esse corpinho alongado, tá? Elas têm 3 filamentos caudais, né? 2 laterais e um mediano.
ok? E as traças arqueognata vão ter estile, tá? Que são resquícios aí das perninhas, né? Lembram do fóssil do Devonohexápodos, né? Então, são resquícios aí das perninhas abdominais e também, né, do segundo ramo, né? Lembram lá da história do Uniramia? Eu falei que não tinha muito sentido, né? Então, eu tenho estile também nas pernas torácicas, que representam aí o que seria o segundo ramo das pernas torácicas dos hexápodes, tá? Então, a perna uniramosa dos hexápodes e dos miriápodes é um exemplo aí de homoplasia, é uma evolução convergente, tá? Então, a gente vai ter vários desses estilos aí, principalmente no abdômen das traças arqueognata, tá? E aqui em Ziguentum a gente tem, só que só no finalzinho aqui, nos segmentos finais aqui do abdômen, e esses estilos vão se tornar parte aí da termia dos insetos verdadeiros, como a gente vai ver aqui, tá? Então, como eu falei, né, como eu sou old school, eu gosto de morfologia, então eu gosto de dar um certo peso aos caracteres morfológicos. Eu discordo aí do pessoal que diz que a arqueognata também é insecta, tá? Porque para mim é apenas, né, quem é ectognato, tá? Então, para mim, insecta começa com estes bichinhos aqui, que são os ziguentos, as traças de ziguento. Ok? Passando aí para os insetos alados, ou pterigota, né? E aí, pterigota é um grupo monofilético, como eu falei para vocês, né? Então, a evolução do voo, ela aconteceu apenas uma vez na história evolutiva dos insetos, tá? Então, todos os insetos alados descendem de um único ancestral em comum, tá? Então, a gente vai ter aí dois representantes atuais, tá, desse grupinho que é Paleóptera. O primeiro, tá, é Efemeróptera, que é pouco conhecido aí do público leigo, tá? Assim como todo Paleóptero, os efemerópteros não conseguem dobrar suas asas sobre o abdômen, então elas são normalmente mantidas eretas sob o tórax, tá? Todos os paleópteros, isso é importante de saber, tá? São insetos aquáticos. Então, eles passam os seus estágios imaturos, tá? Que são muitas vezes chamados de ninfas, outras vezes chamados de larvas, outras vezes chamados de náiades. Eu confesso que eu fico confuso para decidir qual termo usar, tá? Porque a ninfa em um inseto terrestre significa que é um imaturo que é bem parecido com o adulto. A única diferença é que ele não tem terminalha ainda aparente, nem tem asas funcionais. Só tem uma tequinha alar ali do ladinho do corpo, que vai crescendo conforme ele vai fazendo os pedidos, tá? Então, não é linfa no sentido que eu concebo, também larva aí implica, né, num estágio de pupa, onde a gente tem destruição do tecido larval e ressíntese do tecido adulto, e muito menos, né, é um desenvolvimento direto. Então, eu fico aí com o termo náiade, né, que é uma ninfática grega, né? Então, é uma ninfa típica aí dos insetos aquáticos, que é bem diferente do adulto, tá? Mas, ao mesmo tempo, ela não é uma larva, porque não sofre a metamorfose completa. Então, vamos chamar as ninfas de paleópteros de náiades. Então, aqui a gente tem exemplos de náiades, de efemerópteros, tá? Vivem, né, muito tempo aí na água, respirando o oxigênio dissolvido na água através de brânquias, tá? Esses filamentos que vocês veem aqui no abdômen são brânquias funcionais, capazes de extrair aí o oxigênio dissolvido na água, tá?
E vejam bem, o que parece ser uma característica aí para os insetos base da filogenia, né? Eu tenho, assim como nas traças, tanto Archaeognatha quanto Zygentoma, a presença de 3 filamentos caudais também, né? Um central e 2 laterais, ok? Os efemerópteros, desculpem. Os efemerópteros, eles são pouco conhecidos por nós aqui, aí mais famosos, né? E mais abundantes nas regiões temperadas do globo, tá? E tanto que eles são chamados na língua de mayflies, por causa da sincronicidade com a qual os adultos emergem depois de fazer a última muda, tá? Então, eles emergem aí no que seria o final da primavera, né, no mês de maio, no hemisfério norte, e emergem quase todos ao mesmo tempo. Primeiro, as fêmeas, tá, vão emergir, depois os machos vão emergir. E eles são chamados de efemerópteros por conta, né, da vida muito curta e efêmera que eles possuem, né? Os adultos, eles não possuem nenhuma boca funcional porque eles não se alimentam. Então, eles vão emergir basicamente para copular, tá? Os machos, eles morrem logo após da cópula, logo após ter inseminado uma fêmea, tá? E as fêmeas vão viver apenas, né, para conseguir fecundar seus ovos e fazer a postura desses ovos na água para garantir a continuidade das gerações. E logo depois que elas fazem essa postura, elas também morrem, tá? E aí elas emergem e morrem lá no hemisfério norte em quantidades tão grandes, né, que chegam ao chão, tá? De efemeróptero morto, em alguns locais onde eles são muito abundantes mesmo, né, chegam a alterar aí as condições de tráfego nas vias para ficar escorregadio de tanto bicho morto depositado no chão. Ok? Esse foi o primeiro grupo de Paleóptera. O segundo grupo de Paleóptera já é bastante conhecido da gente, né? São as libélulas, né? O grupinho que nós chamamos de Odonata, tá? As libélulas... Ai, gente, desculpa. Esse botãozinho aqui tá nervoso hoje. As libélulas também são aquáticas, tá? Na sua fase imatura, e são predadores vorazes, tá? Tanto que muitas pessoas hoje estão tentando desenvolver aí a criação, né, de larvas, de náiades de libélula como uma forma de controle biológico, principalmente aí de mosquitos, né, de culicídios, doença, porque esse bicho ele come quantas larvas você oferecer para ele em situações de cativeiro, tá? Ele não tem fundo, então é um predador voraz. Notícia, né, de náiades de libélula que comem até pequenos vertebrados, pequenos peixes, né, e pequenos girinos de anfíbio. Okay? E o adulto, né, é esse bem alongado, tá? E que possui essas asas aqui, ou subiguais, no caso de Anisóptera, que é um dos grupos, ou iguais, no caso de Zygóptera, tá? Que são esses aqui, ok? As libélulas adultas também são predadores vorazes, né? Principalmente de outros insetos voadores, que elas capturam em pleno voo, tá? E elas disputam aí com os díptera, né, o título aí de melhores voadores entre os insetos, tá? As pernas, elas quase não servem para o bicho, tá? Elas são modificadas aí na forma de uma cesta, que é utilizada para captura de outros insetos, né, da captura das presas em voo, tá? Que então, né, ficam imobilizados nessa cesta, formada pelas pernas e pelas cerdas das pernas, e o bicho, então, consegue
fazer sua refeição tranquilamente enquanto ainda está voando. Tá? Praticamente, elas não param de voar para nada. Até a cópula é feita em voo, tá? E aí está uma outra característica legal, né, de Odonata, é que a terminália ela não contém a genitália, não contém a saída do aparelho reprodutor, né? A saída do aparelho reprodutor do macho está aqui no segundo segmento do abdômen, tá? E a terminália do macho contém só aqui, né, cercos, que são aí apêndices abdominais modificados em forma de pinça. Então, o que o macho faz? Ele agarra a cabeça da fêmea com esse cerco, tá? E faz com que ela copule com ele. Ele só vai largar depois que a fêmea copular com ele. E aí, na fêmea, a abertura genital está lá no final do abdômen, então o que a fêmea faz é colocar o abdômen para frente, tá? E encostar esse abdômen, a abertura genital, nas aberturas genitais do macho, que ficam lá no segundo segmento abdominal, tá? Então, eles ficam voando dessa forma, que a gente diz que é a característica de acasalamento em tandem, né, que a gente chama, dos Odonata, e faz tipo um coraçãozinho. É legal que você fica tipo aquele sinalzinho de mão que a gente faz do coração, né, com os dois abdômenes entrando. Tá? E aí ocorre o acasalamento e então o macho continua agarrando a cabeça da fêmea porque ele quer garantir que a fêmea irá fecundar os seus ovos com os espermatozoides dele, né? Então ele continua agarrado até que a fêmea faça a ovoposição, tá? E aí só depois que a fêmea pôs os ovos, ele garantiu que os filhotes vão ser dele, tá? É que ele larga essa fêmea, ok? Dois grupinhos, né, de odonatas, os Anisoptera, que são essas libélulas mais gordinhas aqui, que tem as asas subiguais, né? A asa posterior ela é geralmente um pouquinho maior do que a asa anterior, tá? E elas são deixadas deitadas, em repouso. E aqui a gente tem os Zigoptera, que são essas libélulas um pouquinho mais magrinhas, né? Que né, a asa anterior ela é igualzinha à asa posterior, e que elas são mantidas levantadas, tá? Em cima do tórax, quando em repouso. Okay? A gente tem representantes dos dois grupos aqui no Brasil. Tá? E na língua inglesa elas têm nomes vulgares diferentes, né? Essa gordinha aqui ela é chamada em inglês de dragonfly, né? Mosca dragão, enquanto a magrinha aqui é chamada de damselfly, mosca donzela. Um adendo aqui, tá? Os falantes parecem achar que todo inseto é uma mosca, por isso a maior parte dos nomes vulgares de inseto na língua deles termina com fly, que é mosca. Ok? Bom, o outro clado de insetos voadores, né, de insetos alados, Neoptera, tá? Que abarca todo o restante das espécies de insetos. E aí os Neoptera, eles, diferentemente dos Paleópteros, conseguem dobrar as asas, né, sobre o abdômen quando estão em repouso, né? Tipo, fechar as asas, tá? Um paleóptero não consegue fazer esse movimento de fechamento de asa, tá? E aí os Neoptera são todos esses aqui, tá? Fora as libélulas e efemerópteros, tá? Bom, compondo aí os Neoptera, eu falei para vocês, tinham três grupinhos, né, três clados, três grupos monofiléticos. O primeiro deles, né, é Polineoptera, que é o grupinho mais basal, aí, Neoptera, são insetos, como eu falei com vocês, né, de aparelho bucal mastigador e de morfologia mais generalizada, tá? Para quem é aí do curso de agronomia ou engenharia florestal, a gente tem muitos bichos que são pragas agrícolas, florestais e urbanas nesse grupo, tá? Como
os ortópteros, né, uma das ordens que está dentro de Polineoptera. Tá? Ortóptera vai ser caracterizada aí pela presença dessas pernas posteriores aqui modificadas para um tipo saltatorial, tá? Então, são pernas adaptadas para permitir que o bicho, né, pule alto, tanto como uma forma de escape, né, de predadores, como uma forma de iniciar voo. Então, muitos deles pulam e abrem as asas para poder decolar, principalmente aqueles bichos maiores, né? E Ortóptera, né, vai englobar, né, aqueles bichos que a gente chama vulgarmente de grilos, tá? Gafanhotos, esperanças e cachorrinho do mato, tá? Que na verdade é um grilo. Ok? Então, tem duas subdivisões principais: celífera, tá? Que é o gafanhoto, o grupo dos gafanhotos, e encífera, que vai, então, encerrar os outros três, tá? Como eu diferencio um gafanhoto de outros ortópteros? Muito fácil, né? Quando eu era tutor do CEDERJ, inclusive eu dava dica para os meus alunos para eles trazerem gafanhoto e não um outro ortóptero na aula prática de morfologia de insetos, tá? Basta você olhar para a cabecinha dele, né, e ver as antenas, tá? Então, os gafanhotos, né, a ordem celífera, eles vão ter essa antena bem curtinha e grossa, tá? E eles não terão apêndices aqui notórios, né, no caso aí das fêmeas, aqui no abdômen, na ponta do abdômen. Então, o bicho sem apêndice nenhum, né? E com a antena curta e grossa, é gafanhoto. Não tem erro, tá? Porque os outros ortópteros, vejam aqui, né? Eles vão ter antenas bem compridas e finas, como se fossem as antenas de uma barata, tá? E aí, aqui em Encífera, as fêmeas ainda vão ter um ovipositor bem comprido, tá? Normalmente em forma de espada, tá? Por isso o nome Encífera. Tá? Eu não sei se é latim ou grego para espada. Eu acho que é latim, porque espada em Sifus, ou é um outro nome que não é esse. Tá? Mas ele vai ter esse ovipositor, né, as fêmeas, vão ter esse ovipositor alongado aqui, que eles utilizam para fazer o que a gente chama de postura endofítica, né, ou seja, para perfurar a planta para pôr o ovo lá dentro dela. Ok? Então, aí a gente tem o grupo dos grilos, né, Griloidea, tá? Do qual faz parte aí o cachorrinho do mato, que é a família Grilotálpide, tá? Desfazendo um mito aí, o cachorrinho do mato não é peçonhento, tá? Os relatos de que ele é peçonhento é que se você manipular ele e irritar, ele vai te beliscar com essas pernas anteriores fossoriais aqui, que são bem fortes, ele utiliza para desagregar solo, né, para escavar, tá? E aí, como é bem forte, bem espinhoso, dói pra caramba, né? A ponto de pensarem que foi injetada alguma peçonha ali. Mas não foi, tá? E aqui eu tenho os, né, Tetigonioidea, que são as esperanças, né? Esperanças aí muito conhecidas aí por sua coloração principalmente verde, pela tendência, né, folhas asas. Além dos ortópteros, eu ainda vou ter outros grupos dentro de Polineoptera, então eu vou ter os Dermáptera, tá? Chamados aí vulgarmente de lacrainha ou tesourinha, tá? Por conta dessa estrutura característica da ordem aqui, que são os cercos, né? Que são apêndices genitais, tá? Bem alongados e se cruzando, né? Na forma de uma pinça, tá? Eles têm as asas anteriores endurecidas aqui, como se fossem élitros de besouro, mas não são besouros. Tá? Tem outras características que nos dizem que eles não são besouros. Tá? E o outro grupinho famoso aí de Polineoptera são os
tá? Que são conhecidíssimos aí como bicho-pau ou bicho-folha, pela tendência aí que eles possuem a mimetizar tanto gravetos, né, de plantas quanto, né, folhas, ok? São aí entre os poucos insetos que correm risco de extinção, porque o ritmo de reprodução é muito lento, tá? Os ovos são muito resistentes, mas demoram muito aí para eclodir, então a reposição desses bichos no ecossistema é bem lenta. Então, por favor, gente, se virem bichos-pau, né? E se vocês não forem entomólogos profissionais fazendo um levantamento de fauna, não coletem, deixa o bichinho lá porque ele está ameaçado, tá? Várias espécies estão ameaçadas. Uma curiosidade é que tem muita gente que confunde aí um ortóptera, um gafanhoto, com bicho-pau, que é esse cara aqui, tá? É um gafanhoto da família Proscopiidae, tá? Que tem essa característica de imitar um graveto também, né? O corpo bem magro e alongado, mas a gente mata na hora, que é um ortóptero e não um phasmatódeo, porque quando a gente olha para a perna posterior, tá lá a tatorial característica de ortóptera presente, tá? Ainda em Polineóptera, e agora a gente vai passar para os infames, né? A gente tem um grupinho monofilético chamado de Dictyoptera, tá? Esse grupinho vai incluir, né, baratas, cupins e louva-a-Deus, tá? São todos um grupo monofilético. Sendo que, né, a filogenia ainda está em discussão com relação às baratas e louva-a-Deus, porque a gente não sabe se o louva-a-Deus é uma barata modificada ou se é grupo irmão das baratas. E, né, notícia mais bombástica, para quem não sabia ainda, né, e aí já está fora de discussão, está bem estabelecido, bem evidenciado, tá? Os cupins, que eram a antiga ordem Isóptera, não são mais ordem Isóptera, porque hoje nós sabemos, graças às análises filogenéticas, que os cupins são, na verdade, baratas. Eles saem lá de dentro do grupo das baratas. São baratas que evoluíram aí para um sistema de eusocialidade, tá? Se alimentando exclusivamente aí de celulose, né? Então, eles ainda, né, barata, né, tem aqui? Não tem. Tem uma famíliazinha, né, de barata que já apresenta aí características de cupim, inclusive aí abrigam protozoários simbiontes, né, nos seus tubos digestivos, e então conseguem aí digerir a celulose, tá, tanto quanto os cupins, e são consideradas hoje, são as baratas da família Cryptocercidae, né? Então, essas baratas Cryptocercidae são consideradas hoje o grupo irmão aí, né, da família Termitidae agora, da ordem Blattaria. Isóptera não é mais uma ordem, porque a gente descobriu que os cupins são baratas, na verdade. E aí sobram duas ordens dentro de Dictyoptera, Blattaria e Mantodea, sendo que também existem discussões para a gente ver, né, se louva-a-Deus e baratas não são parafiléticos com relação um ao outro. Tá? Mas isso ainda está em discussão. A questão dos cupins não está mais em discussão, porque já está muito bem estabelecido. Tá? E a gente tem outros grupinhos aí menos conhecidos, tá? Dentro de Polineóptera, a gente vai ter aqui os plecópteros, tá? Que são insetos aquáticos. A ninfa aqui, né? E aí a gente já pode ficar um pouquinho mais seguro de chamar de ninfa, porque ela já é bem parecida com o adulto, né? A ninfa é aquática, né? E os adultos são voadores, tá? E a gente tem os Embioptera, também estão presentes aí nesse quadro, tá? Os Embioptera, por sintetizar seda com os seus tarsos anteriores, tá? E aí eles têm o costume, né, de costurar folhinhas, né? Então eles pegam a borda da folha e unem a borda da folha lá, quando essa seda,
e fazem, então, um esconderijo. Aí você pensa que é teia de aranha, mas não é, né? É um nicho provavelmente de Embióptera. Na própria Rural, aí, para quem é aluno da Rural, quando acabar a pandemia, pode tirar a prova, né? Que eu já encontrei na minha época de aluno, não sei se eles foram extintos até lá, mas tem, né, lá no ICBS várias folhinhas, puxinhas aonde vocês podem ver os embiópteros lá, inclusive com os seus tarsos gordinhos, né, facilmente observáveis. Ok? Passando aí para outro grupo, né, a gente vai ter os Paraneoptera ou Condylognata, tá? Que são aquele grupinho de insetos hemimetábolos, ou seja, que não fazem metamorfose completa, que eu falei para vocês que evoluíram, né, tem uma tendência evolutiva se alimentar de líquidos, tá? E aqui também vai estar cheio de bicho de importância agrícola, florestal, mas também de importância médica, tá? Então aqui eu um Paraneoptera, um Condylognato mais generalizado, ainda com um aparelho bucal mastigador, mas se vocês forem ver, né, esse aparelho bucal já é métrico, ok? O lado esquerdo torna um pouquinho mais alongado do que o lado direito, tá? Isso aqui é um psocóptero, vocês não conhecem, né, porque ele não do mainstream, ele não é conhecido, muito conhecido aí pelos não entomólogos, mas esse bicho aqui é a dor de cabeça de todo entomólogo que mantém uma coleção entomológica, que mantém uma coleção, né, um herbário, uma coleção botânica, todo bibliotecário que mantém uma boa biblioteca, porque esse bicho é chegado aí em se alimentar de exoesqueletos, de plantas herborizadas, de livro, né? Então, ele vai fazer um trabalho nas mandíbulas tão intenso que ele vai pulverizar essas substâncias e depois vai sugar com essas peças bucais, sugar esse pó, né, que vai se comportar na prática como um fluido, com as peças bucais esquerdas mais alongadas. Tá? O Psocóptero ele é o mais desconhecido aí dentre os Condylognata, porque a gente tem conhecidos nossos, né? Por exemplo, os Phytiraptera, que são, né, os infamíssimos piolhos, né? Então, os piolhos são aí considerados o grupo irmão dos psocópteros. Então, este bichinho aqui comum com esse aqui, né? Provavelmente os piolhos se derivaram de um plano corporal parecido com esse, né? Só que eles passaram, então, né, de consumir aí livros e exoesqueletos e outras coisas, a consumir primeiro. Então, eles têm a gente tem piolhos mastigadores em aves, né? Então, esses piolhos eles vão comendo a camada exterior da pele, né, a epiderme das aves, né, se alimentam da queratina, causando dano na epiderme, nas penas e tudo, tá? E se especula, então, né, que ao abrir feridas acidentalmente, alimentação, os piolhos mastigadores passaram, então, a se alimentar do sangue que saía dessa ferida, tá? E passaram evoluir um hábito exclusivamente hematófago, passando aí a serem piolhos sugadores. E passaram também, né, se movimentar entre as penas das aves, a conseguir se movimentar também entre os pelos dos mamíferos, então eles possuem pernas modificadas na forma de mosquetão, né, exatamente para conseguirem se locomover entre os pelos de mamíferos e penas de aves, tá? Formando assim aquilo que a gente conhece como piolho, tá? Os seres humanos eles têm 3 espécies de piolhos vivendo, né, aí no corpo deles. Você tem o pedículos humanos, né, que é o chamado piolho de roupa ou piolho do corpo. Tem o pedículos capitis, que é o piolho da cabeça. Tem o Phytirus pubis, que é o piolho pubiano, né, também conhecido como chato. Tá? Todas essas espécies aí são
aí simbióticas com a nossa espécie. Provavelmente aí derivadas de piolhos de outros primatas, tá? Muito bem. Então, além dos piolhos e psicópteros, dentro de Condylognata, a gente vai ter a maior ordem não holometábola de insetos, são os hemíptera, tá? Os hemíptera estão divididos em 3 grupinhos. Os alquenorrhynca, os sternorrhynca e os heteróptera, tá? Alquenorrhynca e sternorrhynca, tá? Eram chamados antigamente, né? Quem é da rural aí for fazer entomologia, pode ser que algum professor old school também ainda chame esses bichos pelo nome antigo, né? Eles eram chamados antigamente de ordem Homóptera, tá? Mas as filogenias desfizeram esse nome, juntados aí com os percevejos, todos eles na ordem Hemíptera, tá? Então, as cigarrinhas, cigarras e pulgões fazem parte da ex-ordem Homóptera, tá? E hoje se dividem em alquenorrhynca e sternorrhynca. Então, alquenorrhynca são as cigarras e cigarrinhas e similares, tá? Incluindo aí, né, os Fulgoroidea, tá? Tem a Fulgora lanternamboia, símbolo aí da Sociedade Brasileira de Entomologia, tá? Quem gosta aí de folclore, né? Existem várias lendas folclóricas indígenas aí sobre a Jequitiranamboia, porque os indígenas morriam de medo, porque encaravam ela quase como se fosse um boitatá, né? Eles pensavam que esse bicho era uma cobra luminosa voadora, né? Então, vale a pena conferir aí para quem gosta de folclore essas lendas sobre a Jequitiranamboia, tá? Então, a gente tem aqui os Fulgoroida, tem os membracóides e membracídeos, os membracídeos sempre com suas decorações torácicas aqui extravagantes. Está chovendo? Não percebi, né? Tá? E aí tem cicadoide, que são as cigarras grandonas, né? Aquelas famosas aí pelo seu cantorio aí no verão, quando ele, segundo a crendice popular, indicam que o dia seguinte vai fazer, tá? E sternorrhynca são os pulgões, tá? Ou afídeos, tá? E aí os afídeos também, né? Moscas brancas e similares, tá? Que são, na verdade, cigarrinhas altamente modificadas e que normalmente vão aí ou, né, secretar substâncias açucaradas, fazendo assim com que algumas formigas venham fazer um serviço de proteção para eles, ou então vão se cobrir de laca, que é uma substância protetora, tá? E são extremamente importantes, tá? Todos esses grupos aqui são extremamente importantes na entomologia agrícola, tá? Porque vários deles são pragas agrícolas e vetores aí de vírus vegetais. Ok? O outro grupinho de hemíptera são os heteróptera, que a gente conhece aí vulgarmente como percevejos, tá? É muito fácil a gente distinguir um percevejo, tá, de um outro hemíptera, porque eles vão ter essa asa característica aqui, que é o hemiélitro, tá? Que vai ser dura, né, como uma casca de besouro, tá? Na parte anterior, na metade anterior, e aqui na metade posterior, ela vai ser molinha, membranosa e muitas vezes aí transparente. Ok? Os eles têm importância agrícola também, porque vários deles são fitógenos, também se alimentam da seiva de planta e podem ser aí vetores de vírus vegetais, mas eles também têm espécies de importância médica, tá? Porque essas espécies são hematófagas, né?
a saber aí os triatomíneos, tá? Que são esses percevejos aqui, os triatomíneos tá? São conhecidos como percevejos assassinos, né? Killer bugs em inglês, porque eles são predadores, né? São predadores vorazes de outros insetos, mas nessa subfamília Triatomine, né? Eles mudaram aí um hábito predador para um hábito hematófago em invertebrados. Tá? Então, eles se alimentam do sangue de vertebrados. E tem uma outra família aí de percevejos hematófagos, que são os Cimicidae, tá? É o chamado percevejo de cama. Ele é menos comum aqui nos trópicos, mas nas regiões temperadas é um pesadelo, tá? Ele infesta aí quartos e camas aí muito facilmente. Quando que dedetizou tudo, bastou pisar num lugar que tem, e aí eles se escondem e voltam lá para o seu quarto, a casa, tá? E é muito incômodo, coça bastante, tá? É realmente ter esses bichos como convívio, né? Falo por experiência própria, porque eu tive a infelicidade de morar num quarto que tinha desses bichos, né? E não são. Mas eles não transmitem doenças, tá? Ao contrário aí dos triatomíneos, que são vetores aí do Trypanosoma cruzi, tá? Que causa doença de... Um caso anedótico aí que eu posso contar para vocês, porque fui eu que sofri mesmo, é que alguns reduvídeos predadores podem ocasionalmente fazer repastos sanguíneos. Estou falando isso porque uma vez eu fui fazer um serviço de consultoria no Pará, tá? E aí no meu alojamento eu coletei 3 barbeiros, tá? 3 reduvídeos, só que sendo que 2 eram barbeiros de verdade, eram triatomíneos, e o terceiro eu coletei na minha cara, pousado, prestes a fazer um repasto sanguíneo em mim, tá? E aí, quando eu fui identificar, que eu olhei a boca, eu falei, não, esse bicho não é um triatomíneo, ele é predador, né? Mas ele estava prestes a se alimentar do meu sangue. Então, pode ser que, né, alguns reduvídeos predadores tenham, né, hábitos hematófagos ocasionais, e pode ser que a hematofagia tenha evoluído, né, nos reduvídeos desse jeito, ok? Chegamos aí no último e mais diverso dos grupos, que são os insetos holometábola, tá? Que são aqueles que sofrem uma metamorfose completa, né? Ou seja, uma larva completamente diferente aí do seu adulto correspondente, tá? Então, essa larva vai sofrer mudas crescendo, né, dessa mesma forma aqui, até que ela sofre a última muda, e então ela, né, se transforma em uma pupa, que é um estágio imóvel, tá? E aí nessa pupa vai acontecer algo muito especial. Eu vou ter a destruição de todo o tecido larval, tá? E lá dentro do tecido larval eu já tinha tecido adulto sendo sintetizado, sendo, né, sofrendo aí um processo de diferenciação morfológica, que é o que a gente chama de discos imaginais, tá? E aí esse sintetizado na forma aí, né, da morfologia definitiva do adulto, conforme os discos imaginais vão, tá? Tudo isso dentro da pupa. E aí, ao final dessa metamorfose, a gente tem, né, a emergência de um adulto completamente formado, cuja morfologia é completamente diferente da larva, tá? E isso é a razão do enorme sucesso dos holometábola, tá? Porque além da morfologia, ecologia do imaturo também é radicalmente diferente da do adulto, tá? Fazendo com que o adulto e o imaturo possam viver em ambientes diferentes e conseguir, então, recursos diferentes e não disputarem recursos uns com os outros. Ok? Primeiro grupo aí de que a gente vai ver,
né, são considerados aí os holometábolos mais basais, são os Hymenoptera, tá? Mas, como eu falei, são muito diversos, 130 mil espécies, tá? E correspondem a gente chama vulgarmente, né, de vespa, marimbondo, cavalo do cão, formiga, abelha, mamangava, tá? Então, são esses insetos que possuem asas membranosas, tá? A maioria deles vai ter um ferrão que eles usam para injetar peçonha, e a maioria deles vai ter, né, essa cinturinha que a gente chama de cinturinha de vespa, né, que na verdade é consequência aí da fusão de alguns segmentos torácicos e abdominais, né, formando aí uma estrutura que a gente chama de propódeo, né, aqui no tórax, e gaster, que é aí o abdômen, o que sobrou do abdômen propriamente, tá? Esses bichos são os principais polinizadores das plantas angiospermas, notoriamente aí falando das abelhas, tá? As abelhas correspondem aí pelo grosso da polinização das plantas, e os únicos insetos aí capazes de produzir mel, tá? Então, como exemplos aqui de Hymenoptera, né, a gente tem as abelhas e formigas, que juntamente com os cupins aí, são aí os maiores exemplos que a gente tem de eusocialidade entre os insetos, tá? Então, as abelhas e formigas atingiram independentemente aí, estágios eusociais, passando por formas protossociais e semissociais, né, durante a sua evolução, tá? E ao contrário do que vocês possam pensar, essas sociedades não são nada harmoniosas, tá? Porque, na verdade, a colônia, né, a sociedade das formigas e abelhas, não é uma livre associação, ela é uma escravidão, na verdade, né? É feita com base no controle comportamental dos indivíduos por parte da rainha. Então, a rainha, ela sintetiza uma substância química, um feromônio, tá? Que então faz com que todas as outras componentes da colônia são todas fêmeas, estéreis, todas filhas da rainha, né? Então faz com que todas as outras sejam submissas a essa rainha. Então elas fazem tudo que a rainha manda, tá? Tanto nas abelhas quanto nas formigas. Aqui estão exemplos, né, de abelhas e formigas para vocês verem a diversidade, tá? Dentro do próprio grupo. Então, é um mundo dentro de Hymenoptera só estudar abelha e formiga. É um outro mundo estudar marimbondo, principalmente aqueles que a gente chama de micro-Hymenoptera, tá? Então, objetos muito interessantes aí de estudo, ok? Seguindo aí na nossa viagem pelos holometábola, a gente tem duas ordens aqui menos conhecidas, tá? Que são os Neuróptera e Megalóptera, tá? Englobam aí, né, um táxon chamado Neuroptérida, tá? Tanto os Neuróptera quanto os Megalóptera, e completando aí os Coleóptera, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Os Neuróptera mais conhecidos, tá, são as formigas-leão, da família Myrmeleontidae, tá, que são mais conhecidos como larvas como adultos, né? A formiga-leão é aquele bicho que, né, escava um funil na areia e lá no fundo esperando as presas caírem. Então, quando a presa cai no funil, ela espera a presa escorregar, abocanha e come. Muitas vezes ela fica tacando areia também ali na presa para facilitar a queda dela e a alimentação dela, tá? E esses aqui são os megalópteros, ao contrário, né, dos neurópteros, eles são insetos aquáticos, tá? Isso aqui é um coridalídeo, tá? A família Coridalidae, macho. Eles têm essa característica aqui de ter uma mandíbula muito grande, mas é só display, né? Esse bicho adulto, ele não morde, não oferece risco. O pior dele é a larva, que é aquática,
e gosta de água corrente. Então, se você está tomando banho num rio, né, ou numa cachoeira, aí sim, se você pisar perto de um bicho desse aqui, ele morde e morde doído, tá? Então, tome bem cuidado, principalmente se botar o pé embaixo de pedra, que é onde eles gostam de ficar, tá? Completando aí os Neuroptéridas, a gente tem os Coleóptera, que, como eu já disse a vocês, né, são os campeões de diversidade entre os insetos e também, né, de diversidade de pragas agrícolas e florestais, né, como disse o Haldane, o criador, cara que gosta muito de besouro, de tanto besouro que ele fez, tá? Então isso aqui não corresponde nem a 0,001% da diversidade total de coleóptera que a gente tem, mas dá para a gente ver as características, né, gerais de coleóptera. A principal delas é a presença aqui das asas anteriores endurecidas, tá? Formando literalmente uma casca, um estojo, que é da onde vem o nome da ordem. Cóleos, né, é estojo, ptera é asa, né, então é uma asa em forma de estojo, e aí as duas asas posteriores, que são membranosas, são aquelas responsáveis pelo voo, elas ficam dobradinhas, igual um origami, tá? Muito bem protegidas embaixo aí das asas anteriores, duras, né, que a gente denomina de élitros. Essa é a principal aí dos coleópteros. Vocês viram os adultos, aqui está a diversidade de larvas, né? Então, assim, né, além da infinidade de morfologias de adulto que a gente tem, uma infinidade de morfologia de larva, e tanto o adulto quanto larva pode ser praga, tá? Então, assim, se você quer ser entomólogo e se você gosta de sofrer, né, gosta de trabalhar, assim, séculos a fio, e ver que você não estudou nem 10% da diversidade do seu grupo, seja coleopterólogo, né? Brincadeiras à parte, tenho grandes amigos, né, que são coleopterólogos, um alô aí para eles, tá? Bom, chegando aqui os grupinhos finais, né, a gente tem um grupinho, né, um monofilético chamado de Amphiesmenoptera, tá? Que aí vai conter um grupo menos famoso, são os tricópteros, são insetos aquáticos também, né, a larva é aquática, e a larva é bem simpatiquinha, né, bem divertida, porque ela tem como característica, né, a fabricação dessa casinha, então ela sempre junta detritos que ela, né, une com uma seda que ela fabrica, que é uma característica que eles têm com o grupo irmão deles, que é os lepidópteros, tá? Então ela faz essa casinha com os detritos do fundo e fica morando lá dentro, né, enquanto ela está em estágio larval. Depois ela, né, sofre a metamorfose e vira um bichinho desse aqui, tá? Bem parecido com uma borboleta, mas com duas diferenças, tá? Primeiro, por pelos, elas são coloridas, tá? Mas não são coloridas como a dos lepidópteros, porque elas são cobertas por pelos ao invés de escamas, tá? Como é aí o caso dos lepidópteros. E segundo, porque o aparelho bucal é mastigador, tá? Ao invés do aparelho bucal sugador, característico dos lepidópteros, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Outra curiosidade aqui, né, como as larvinhas têm essa característica aqui, né, de fazer a casinha, elas são usadas para fazer biojoias. Então tem gente que pega a larvinha, cria, né, até num aquário, até ela fazer a metamorfose, e aí vai jogando, né, coisinhas para ela coletar. Então joga, sei lá, pedrinha preciosa, floquinho de ouro, miçanga, vai oferecendo itens para ela fazer a casinha, e ela vai fazendo a casinha, confeccionando a casinha, e aí quando ela vira um adulto, né, emerge, ela abandona a casinha, e a casinha fica para trás, e todos aqueles itens que você ofereceu para ela, né, viram uma pequena joia. Ok? O irmão dos Tricóptera, né, são os Lepidóptera, talvez aí sejam os insetos mais famosos aí do planeta, graças aí à sua grande beleza, seu grande colorido, né, que é aí decorrente exatamente da asa ser revestida por escamas, né, que são
exatamente os pelos dos tricóptera, só que achatados. E aí, como eles são achatados e têm padrões, né, de escultura, elas podem ter tanto, né, o que a gente chama de cor física, quanto serem impregnadas de pigmentos e terem o que a gente chama de cor química. Tá? Então, aqui está uma pequena amostra da diversidade de lepidópteros, né? A gente chama eles aí de mariposas e borboletas, embora isso não seja uma distinção filogenética, tá? Então, mariposa não é um grupo monofilético, as borboletas são, né? Mas então a gente tem aí essa divisão de nomes vulgares, tá? Os lepidópteros, eles são insetos nectarívoros obrigatórios, tá? Aliás, obrigatórios não, porque existem algumas exceções, tá? Inclusive de lepidópteros que têm um aparelho bucal mastigador, mas a maioria esmagadora dos lepidópteros são nectarívoros, obrigatoriamente nectarívoros, tá? O que faz com que quase todos eles sejam polinizadores de angiospermas, dividindo aí, né, um pouquinho da carga da polinização com os himenópteros. Tá? O lado ruim, né, é que as larvas de lepidópteros são as conhecidíssimas lagartas, né, que são ruins tanto no quesito agrícola, porque estão aí entre as piores pragas de planta, né? A uma máquina de comer, ela pode desfolhar uma lavoura inteira em questão de dias ou horas, né? E também pela questão médica, porque muitas lagartas possuem cerdas ou espinhos que contêm veneno, né? E aí esse veneno pode causar, né, queimaduras graves em animais. Tá? A minha cachorrinha que está aqui dormindo, que eu diga, ela encostou numa lagartinha, empolou todinha, tive que levar no veterinário para tomar um antialérgico, senão ela tinha, né, ficado bem ruimzinha. Aí ela tem as marcas até hoje. Passando aí, né, para o último grupo que a gente vai ver, né, é um grupo chamado de Pliófora. Tá? Esse grupinho vai reunir as moscas e as pulgas, bastante conhecidos, e os mecópteros aí, que são menos conhecidos. Tá? Não existem muitas características morfológicas unindo, né, esses grupos. Ele é definido muito mais por características de desenvolvimento larval e características moleculares. Dentro desse grupo, tá, eu tenho alguns grupos que são praga, mas Antiliófora ele é aí o quadro de insetos com a maior importância médica e médico-veterinária, tá? Porque aí eu tenho dois grupos grandes que afetam diretamente a saúde humana. Tá? O primeiro é a ordem Siphonaptera, que são as pulgas. Tá? As pulgas são insetos ápteros, eles perderam, assim como os piolhos, né? Perderam as asas durante a evolução e são adaptadas aí a se locomover, são achatadas lateralmente, né? Então adaptadas aí a se locomover entre os pelos dos mamíferos e tem pernas saltatoriais também, tá? Que são adaptadas para que elas possam se dispersar de um hospedeiro, para literalmente pular de um mamífero para outro. Ok? As pulgas, elas, né, são particularmente infames aí por serem vetoras da temível peste bubônica, que quase dizimou a humanidade lá na Idade Média, para quem não os surtos de peste bubônica, eles viram aí na Idade Média pela chegada de ratos infectados aí, em navios que vinham da África, tá? E coincidiu também com uma bula papal da Igreja Católica que declarava que os gatos eram animais malignos, né, associados ao demônio. Então, assim, foi uma matança de gato em grande escala, quase se exterminou os gatos domésticos, e aí você teve, né, se o gato acabou, fez a festa, né?
um surto populacional de ratos, e esses ratos se infectaram com a bactéria que foi trazida da área, que era transportada pelas pulgas, e as mesmas pulgas que mordiam os ratos iam se alimentar ali de seres humanos em suas casas. Tá? E aí fez-se o estrago, né? Porque as pessoas não sabiam que a doença era transmitida pelas pulgas, e aí morria-se aos montes sem saber o que se fazer. Né? Os mais sensatos eram os médicos medievais, que, né, tinham aquela roupa maneiríssima, que tinha um bicão, assim, parecia um bico de passarinho, e que aparentemente prevenia, né, os médicos de se infectarem com a peste, eles, né, não se infectavam porque estavam cobertos aí, né, da cabeça aos pés, não tinha nada exposto, e aí não tinha lugar para as pulgas morderem eles serem infectados. Tá? E aqui a gente tem um mecóptero, né, que é conhecido aí na língua inglesa como scorpion fly, graças a essa estrutura aqui. Né? Não precisam ter medo, ele não é um escorpião voador, nem ao menos é peçonhento. Isso aqui é pura e simplesmente, tá, a genitália masculina, que é, né, tem essa morfologia aqui que parece um ferrão de escorpião, mas não é. Ok? E o outro, né, componente desses Antiliófora é justamente a ordem, com cerca de 160 mil espécies aí. Né? Díptera é a ordem ecologicamente mais diversa, então você tem díptera realizando praticamente quase todas as funções ecológicas possíveis e imagináveis, tá? Mas, para nós, né, seres humanos, a importância maior da ordem díptera é na área médica, médico-veterinária e forense, tá? Porque os dípteros são vetores aí de doenças mortais. Tá? Este bichinho aí que vocês estão vendo, né, uma fêmea de mosquito, ele pode ser considerado aí como o animal mais perigoso para os seres humanos em toda a história. Tá? Graças aí às doenças causadas por ele, vetorizadas por ele, morreram, né, mais seres humanos do que morreram vítimas de qualquer outro animal, e morreram, inclusive, mais vítimas do que qualquer guerra que já tenha havido. Tá? Então, esse aqui é o maior matador de homens que existe. Tá? Agradeçam a eles também ainda existirem áreas verdes no mundo, né? Porque quem aí já foi no norte do Brasil, principalmente lá nas áreas bem florestadas, sabe o que é entrar no mato, né, na floresta amazônica, né? E sabe que você só aguenta ficar ali um pouquinho, sair o mais rápido possível. Tá? Se não fosse por eles, a gente já tinha derrubado tudo, com certeza. Ok? Mas a diversidade é bem grande, né? Que vocês podem ver. A gente pensa que díptero é só mosca e mosquito, não é, tá? Então aqui a gente tem uma diversidade muito grande de morfologias adultas e de larvas, tá? Só para vocês terem noção, tá? E, né, em investigação forense, o que se usa é mais a larva, né? Para quem não sabe, a forense é a utilização, então, de larvas, principalmente de díptera, tá? Para dar informações para investigações policiais, tá? E aí a gente usa primariamente essas 3 famílias de díptera aqui, né? Mucide, Califóride e Sarcofágide, tá? E aí você consegue, né, pela identificação daquela larva, saber há quanto tempo, né, aquele cadáver está ali. Em algumas circunstâncias também consegue saber se o cadáver morreu ali ou foi transportado, se consumiu algum tipo de morrer, né? Então tem várias informações que a gente consegue extrair aí dos, e a entomologia forense ela tem crescido bastante, né, na área de investigação criminal. Basta vocês saberem que qualquer prova que se preze para perito criminal hoje inclui aí uma parte bem vasta de
entomologia forense. Ok? E entomologia forense é principalmente díptera. Ok? Aqui está, né, mais uma filogenia para vocês verem, que é mais ou menos aquela filogenia que eu mostrei para vocês, né? Só que aqui está mais fácil de ver, tá? Então a gente teria aqui os pancrustácea, na base teria aqueles hexápodos não insetos, e a partir do nó 6 aqui, tá? Do nó C, quer dizer, é que eu tenho os insecta de verdade. Então, os primeiros insecta seriam aí, né, os zigentoma, que aqui o Brusca está chamando de zanura. Aqui teríamos paleóptera e aqui neóptera. Neóptera dividido em polineóptera com volume. Ok? É basicamente a repetição daquela figura, só que de uma forma diferente. Tá? Então, a aula termina aqui, para aqueles da zoologia geral, já, né? Essa foi a última aula que a gente abordou aí os animais, né? E aí encerra-se aqui o assunto da primeira avaliação, e essa semana, né, a gente começou hoje a ver os deuterostômia, que são menos diversos, né, mas não menos, até mesmo porque é o grupo onde a gente está incluído. Bom, então eu termino aqui a apresentação, tá? Se alguém quiser fazer, estamos aí. Se não, podemos terminar aqui a gravação, tá? E aí, assim que eu subir no YouTube, eu boto o link para todo mundo que quiser, tá? Para assistir. Ok? Então, se ninguém tem dúvidas, eu vou parar a gravação, tá, gente? Para não ficar muito grande, tá? Boa noite.